Bom, pessoal, agora a gente vai falar de novo, daquele assunto revoltante e absurdo que a gente já comentou aqui no início do Gazeta Esportiva. Infelizmente, uma torcedora do Palmeiras morreu hoje, vítima de uma agressão que ela sofreu no sábado. A gente vai acionar a Marina Buffon, minha amiga, com as informações. Boa noite, Marina. Boa noite, Zé. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Infelizmente, a notícia da morte da Gabriela Nelly, de 23 anos, que foi atingida por estilhaços de uma garrafa na região do pescoço por um torcedor do Flamengo. A gente está aqui no DRAD, que é a Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva. Ao meu lado está o delegado Dr. César Saad, que vai tirar algumas dúvidas, porque houve muita confusão na transmissão dessas informações, porque houve duas brigas, duas confusões. E a Gabriela acabou sendo vítima da primeira confusão, que aconteceu 1h30 antes do jogo. Correto, delegado? O senhor poderia, então, passar para a gente como se deu essa confusão que aconteceu ali perto do setor visitante? Isso, boa noite aos espectadores da Gazeta. Na verdade, a briga se deu por volta de 17h30, o jogo era às 21 horas. Entre 17h30 e 17h45, 4 vans com torcedores do Flamengo chegaram ao setor de visitantes, chegaram ao local correto, onde eles deveriam entrar, quando do horário de abertura dos portões, e já haviam em torno do estádio, obviamente que era um jogo com mando do Palmeiras, haviam muito mais torcedores do Palmeiras do que do Flamengo, já haviam torcedores ali ao redor do Allianz, e no momento da chegada dos torcedores do Flamengo, começou a haver uma provocação, houve xingamentos, essa confusão acabou se alterando um pouco mais, aí houve um princípio de confronto, onde dá para ver em algumas imagens viaturas da Guarda Civil que trabalharam de forma excepcional ali contendo esses torcedores, mas infelizmente haviam vendedores com garrafas de cerveja, onde eles foram vítimas desses torcedores que acabaram pegando essas garrafas e arremessando em direção aos torcedores do Palmeiras, e os do Palmeiras atirando em relação aos do Flamengo, e a Gabriela infelizmente veio a óbito. A gente tem algumas imagens que a gente teve acesso aqui da Gabriela, no momento em que ela é atingida, ela já leva aquela mão ao pescoço, O senhor acredita, o senhor acabou de dizer, que a GCM estava ali presente, não havia então o policiamento da Polícia Militar nem do estádio ali naquele momento. O senhor acredita que houve algum erro de planejamento nessa questão? Não, na verdade, os portões eles são abertos 2 horas antes do início da partida, quando o policiamento interno do estádio, quando o 2º Batalhão de Choque faz o trabalho deles. Então, na verdade, essa briga ocorreu antes, havia o policiamento do lado externo, porém, talvez naquele momento ali onde eles estavam, naquela divisa ali onde foi o confronto, haviam guardas civis. Com certeza havia policiamento já do lado externo do estádio, mas tudo isso fica de lição para todos, para que a gente façamos novos planejamentos, que a gente tome outras atitudes, outras medidas, inclusive até a gente sabe que historicamente Palmeiras e Flamengo têm uma rivalidade há muito tempo de torcidas, não de clubes, não de futebol dentro do campo, mas de torcidas organizadas, até de se pensar a mudança, de repente, desse jogo Palmeiras e Flamengo ocorrer com torcida única, pelo menos nesse primeiro momento, para que evite novos casos de briga e de confronto de torcida. Perfeito. Enquanto eu vou pegando aqui o fone para dividir com o senhor pode só falar então do autor desse crime, que foi detido, é um torcedor organizado, torcedor comum, ele veio com a caravana, como funcionou? Ele é um torcedor do Flamengo, ele veio do Rio de Janeiro, ele não faz parte, ele não é integrante de torcida organizada, ele veio por meios próprios, ele não estava na caravana, no comboio de torcidas organizadas, e ele já estava ali no local reservado aos torcedores do Flamengo quando teve a confusão. Perfeito. Pessoal, então eu passo para vocês aí do estúdio, quiserem fazer uma pergunta aqui para o Dr. César, ele já está com a escuta. Obrigado, Marina, obrigado. Vou passar a palavra aqui. Obrigado, delegado César Saad, aqui é o José Paes falando. Eu vou passar aqui para o Alexandre Silvestre, o nosso comentarista da vez, fazer uma pergunta para o senhor ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. Vai lá, Silver. Boa noite, doutor Saad, prazer falar com você. Parece que campo de futebol é um mundo à parte. Ou confusões que respingam no futebol é um mundo à parte. A polícia prende, a justiça solta. Até quando?
Quais os próximos passos? Quando as pessoas vão ser responsabilizadas de verdade, quando cometem crimes, porque isso aí não é rixa, como muitas vezes se flexibiliza, isso aí é tentativa de homicídio, na minha modesta opinião, mais uma vez. Boa noite, Silvestre. Prazer falar com você. Sim, na verdade, hoje houve uma mudança, né? Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, mas hoje esse homicídio, infelizmente, se consumou. Gabriela veio a óbito de manhã, eu estive no hospital pela manhã, conversei com os pais dela e ela veio a óbito pela manhã, então a natureza do crime, houve uma alteração de tentado para consumado. E é isso aí, você está certo, a sua colocação é perfeita, não dá para a gente ficar mais no âmbito de rixa ou de provocação de tumulto, de lei geral do esporte e ficar só nesse âmbito desportivo. A gente precisa começar a pensar em associação criminosa, em outros crimes mais graves, porque realmente isso não pode acontecer, é inadmissível o que aconteceu com a Gabriela e com outros tantos casos que a gente acompanha e que a gente tenta lidar com esta legislação no Brasil, que muitas vezes é frágil, e a gente tenta fazer o que a gente pode aqui na polícia. Osmar Garrafa, a palavra é sua. Doutor El Garrafa, não vou nem, lógico, uma boa noite, mas não é uma boa noite, lamentavelmente. Nós que vivemos do esporte, a gente sabe do seu empenho também junto ao esporte, né? A gente gostaria de estar falando de outras coisas aqui. Lamentavelmente, a gente vem entrevistá-lo nesse momento triste para o futebol paulista e brasileiro. O que mais pode ser feito além de torcida única? O senhor já com a Marina dizia, talvez a possibilidade de torcida única, que me parece, lamentavelmente, ser uma das soluções. Mas que outras providências possam ser tomadas para que não tenhamos outras Gabrielas perdidas, doutor? Boa noite. Garrafa, boa noite também, prazer falar com você. Eu estava conversando hoje com o Tenente Coronel Elcio, que comanda o 2º Batalhão de Choque, e a verdade é que, assim, dentro do estádio, a gente faz esse trabalho, a gente tem a delegacia, a gente tem o policiamento dentro do estádio, a gente vê que hoje a natureza das ocorrências dentro do estádio são muito menores a incidência criminal, são ocorrências de menor relevância, porque existe o policiamento, existe a fiscalização. Agora, o que a gente precisava mesmo era essa fiscalização do lado de fora do estádio, porque dentro hoje a bebida é proibida e do lado de fora a gente precisava de medidas efetivas para que se controlasse essa venda de bebidas, que a gente sabe que pelo fato de serem proibidos hoje a bebida dentro do estádio, do lado de fora ela ocorre de uma maneira descontrolada. A gente vê vários vendedores ambulantes que obviamente estão lá trabalhando, a gente sabe disso, mas que aquelas garrafas, né, um trabalho da prefeitura de coleta dessas garrafas, enfim, um trabalho de uma força-tarefa de todos, da Polícia Civil, inclusive, para que a gente possa prevenir e tomar medidas para evitar novamente uma fatalidade, uma coisa inadmissível que aconteceu hoje com a Gabriela. Tá bom, delegado César Saad, a gente agradece a tua participação ao vivo aqui no Gazeta Esportiva, agradecendo também a Marina Buffon aí pelo trabalho. A gente segue o programa daqui e, lamentavelmente, né, Garrafa, Silvestre, a gente está falando em torcida única no estádio de futebol. Já agradecendo o doutor César Saad, se quiser encerrar, se quiser mais uma palavra aí, doutor, fique à vontade. Não, obrigado, é verdade. Infelizmente a gente tem que acabar... Eu que sempre fui um defensor das duas torcidas, a gente acaba tendo que dar o braço a torcer, porque cenas como essa são lamentáveis e inadmissíveis, e a gente vê que tantas vezes a gente acaba culpando a torcida organizada. A gente sabe que tem uma série de problemas, uma série de confrontos entre eles, mas que dessa vez a gente vê que eram torcedores, a maioria deles pelo menos, comuns, e que, até porque nem é essa forma que torcida organizada briga, eles brigam de outra forma, mas assim, a gente vê torcedores comuns com os ânimos acirrados, acabam praticando crimes também, e obviamente que a imparcialidade da Polícia Civil e do Poder Público vai atuar, independente de ser torcida organizada ou não. Obrigado pelo espaço, e a gente continua nosso trabalho por aqui. Eu deixo também aqui meus sentimentos à família da Gabriela.
É isso, fica aqui o nosso sentimento à família, aos amigos da Gabriela. Infelizmente, mais uma pessoa que a gente perde aí de uma maneira banal, absurda e lamentável 10 aqui no segundos nosso para mim, futebol. 10 segundos, por favor. Então é o seguinte, é a falência do ser humano, a falta de humanidade, a intolerância, e agora é isso. Já estava sendo, é torcida numa gaiola visitante, agora nem a torcida visitante, daqui a pouco nem a torcida visitante quando é jogo interestadual. É a falência da sociedade, essa é a grande verdade. Vamos falar com a Marina Eu servi, agora. que motorista de caminhão do exército. Sério? Opa, soldado eu não, Alves. reservista, eu não. 573. Vamos falar com a Marina porque a conversa agora é sobre Abel Ferreira e Zé Rafael que foram julgados hoje pelo STJD. O que vai acontecer com os dois, Mar? Fala, Zé. Agora sim, com informações de futebol do Palmeiras, né? Como você disse, os dois foram julgados hoje pelo STJD. Se vocês não se lembram, o Zé Rafael, naquele jogo de 11 de junho contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, quando foi questionado ali sobre a Copa do Brasil do ano passado, acabou falando que o Palmeiras foi roubado. Por essa fala, ele acabou sendo ali julgado, né? Só que como ele é réu primário, ele acabou não sendo advertido com nenhum tipo de punição por suspensão, e sim com uma advertência. Caso ele fosse reincidente, ele pegaria um jogo de suspensão, como não é, então ele levou uma advertência. No mesmo jogo, o técnico Abel Ferreira acabou ali se desentendendo com o Jonathan Calleri, atacante do São Paulo, e por conta disso, pela sua conduta antidesportiva, acabou sendo julgado também, mas acabou absolvido. Ele também foi julgado hoje por outro caso, pela sua expulsão contra o Fortaleza no jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, mas pegou um jogo de suspensão. Como ele já cumpriu esse jogo de suspensão na própria Copa do Brasil, portanto, essa punição de um jogo já foi cumprido. Essas foram as sanções que receberam. Zé Rafael, uma advertência, e o técnico Abel Ferreira foi absolvido da discussão com o Calleri e acabou pegando um jogo já cumprido de suspensão na Copa do Brasil. Diante disso, ambos estarão disponíveis para defender o Palmeiras na próxima quinta-feira no jogo contra o São Paulo, na volta das quartas de final da Copa do Brasil, lá no Allianz Parque. Bons reforços aí, tanto na beira do campo quanto no gramado. Afinal, o Zé Rafael está no período aí de transição, muito provavelmente vai estar à disposição. E só uma última informação aqui, o Colorado Rapids acabou confirmando o empréstimo de 1 ano do Rafael Navarro, como a gente trouxe no final da semana passada. Vai ser por empréstimo por 1 ano e com opção de compra no final deste período. Volto com vocês aí para vocês discutirem tanto esse empréstimo quanto as sanções aí recebidas pela dupla alviverde. Tá bom, Marina, tá bom. Obrigado aí pelas informações. Já estão discutindo, a Marina tá terminando de falar, cara. Silvestre. Espera um pouco, eu vou passar a bola pra você. Mas eu não tô fazendo nada, Calma, quando eu tô você quieto, está demais. a culpa é minha. Olha só, eu quero saber, primeiro de Zé Rafael e Abel, todo mundo liberado aí. Surpresa. Surpresa. Você tá surpreso? Ué, e o sistema? Pois é. Eu achei que os dois iam pegar um Sabia gancho. você. Liberou, Silvio, liberou geral, tá todo mundo aí Óbvio, livre. né? Porque Não, só mas e o faltava punir o Zé Rafael porque falou que foi Mas é o roubado no sistema. ano passado, e puniu o Abel, Mas e que o tomou um sistema? cartão amarelo por peitar o Calleri no clássico. Se o juiz entendeu que não era para expulsar, por que o tribunal ia punir? Tá tudo certo. Mas e o Ainda sistema? bem. Mas e o sistema que O existe? sistema também não tem, o sistema já falou, é podre, é uma droga, erra pra todo mundo. Talvez esteja errando um Isso pouco é mais você que tá contra o falando. Palmeiras. Mas- O sistema é tão incompetente que nem pra fazer esquema contra o Palmeiras consegue, de tão ruim que é o sistema. Não, sistema não existe sistema. É ruim pra todo eu tô mundo, sendo gente. irônico. É ruim pra todo mundo. Olha só. Ainda falando de Palmeiras, né, diretor? Ontem o Mesa Redonda recebeu Alexandre Frota e Domênico Gato. O ator, o Frota, inclusive, fez uma simulação junto com o Alexandre Silvestre de como teria sido o lance do Everton Ribeiro. Pênalti, não é pênalti, sei lá. Dá uma olhada. Pois é isso aqui, ó. Concordo. Isso aqui, ó. Concordo. Agora, pô, você chega aqui e faz assim, ó. Deixa eu Que é isso, rapaz? Tomou um trancão do Frota ali? Correu um sério risco. Velho, você correu um risco ali de cair, Agora, se machucar. eu continuo com a minha opinião. Não foi pênalti. O jogador do Palmeiras não vem nas costas, ele tá vem na brigando com a imagem. diagonal. O Everton Ribeiro percebe, firma o ombro, espera o contato, aceita o contato, dá uma giradinha. Chega pra lá, gente. Isso aí no futebol inglês não é falta nem no meio de campo. Mas isso aí não é futebol inglês, é Perfeito. futebol. É porque eu... Futebol é o soccer, né? Você me cansa. Não, inglês não. Inglês é não, futebol. Isso é futebol. Tá achando que você tá falando de futebol americano. Silvestre, você quer brigar com a imagem?
Não, senhora. O Richard Rios vem nas costas. Não, ele vem do de lado, Everton. ele vem de lado pra fazer a cobertura. Ele vem de lado e pega nas costas. Não teve ombro com ombro. Não, pode não ter tido ombro com ombro. Silvestre, ele faz alavanca, Silvestre. Que Ele alavanca? Silvestre, ele empurra nas costas. Ele correu um sério risco de a tomar regra um é pênalti. clara. Isso é verdade. A regra é clara. É ombro com ombro. Perfeito. O ombro dele foi projetado nas costas do jogador do Flamengo. E aí ficou provado mais uma vez que não tem sistema. Aliás, por que o pessoal lá do sistema, o Abel, não falou ontem? Devia falar, a presidente do Palmeiras, há um esquema para favorecer o Palmeiras. Você pode dar esse pênalti como você pode não dar. É uma questão de Palmeiras foi interpretação beneficiado de no futebol. sábado, gente. Se o teu futebol é tão delicado como assim, o Palmeiras já foi ótimo. muitas vezes Anularam prejudicado, o gol do Murilo. sábado o Palmeiras por foi um fio beneficiado, de cabelo gente. que até agora não me convenceu. Anularam Você o viu gol o que do ele Murilo. falou? Que não me Você ouviu o convenceu até diretor? agora. Vai, Merchan. Calma, Silvestre. Isso aí bravo. mostra muito de como é o Silvestre no futebol, viu, gente? Vocês só vê ele no futebolzinho aqui da Acabou Gazeta. já. É? Acabou. Depois... Então é isso aí, galera palestrina. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de mais informações do nosso Verdão. E compartilhe o vídeo para a ajuda do crescimento do canal. É isso aí. Tamo junto. Obrigado. Falou.